Dando continuidade na nossa disciplina de desenvolvimento Android básico, nós estamos lidando com o desenvolvimento de um app do zero e agora estamos na parte 4. No vídeo anterior, nós fizemos a inclusão de dois fragmentos que servem um fragmento para a listagem de pessoas, que é o fragment list, e um outro fragmento que é o fragmento com viewModel, que vai servir para fazer a parte de cadastro, gravação, alteração dos dados de uma pessoa. E agora, para fazer então o novo modelo que a gente vai trabalhar utilizando já os padrões sugeridos pela Google para o processo de navegação, nós vamos ver como utilizar o componente Navigation para fazer a navegação entre fragmentos dentro de um aplicativo Android. Porque a gente tem aí naturalmente um modelo tradicional que estava sendo utilizado por muito tempo e agora dentro do nova abordagem arquitetural vamos passar a utilizar o componente de navegação. Então vamos voltar para o nosso projeto agora e ver a aplicação deste componente de navegação, como é que ele é utilizado no nosso aplicativo. Nosso último trabalho foi incluir então a listagem de componentes, a Recycle View, nesse aplicativo que já tinha 3 fragmentos. Então o fragmento principal dele passou a ser então este componente que a gente havia acrescentado, que era a lista de pessoas, para trabalhar com a listagem de pessoas. Então ele tem ali um fragmento que é o lista de pessoas fragment e tem um pessoas fragment que vai mostrar os detalhes para poder fazer a inclusão e alteração desta pessoa na base de dados. E claro, eu comentei com vocês que agora nós vamos trabalhar aqui de uma forma diferente, né? Nós não vamos utilizar mais a abordagem tradicional que era utilizada para fazer o processo de navegação de telas dentro do Android. E para isso, para simplificar um pouco o nosso trabalho, aqui no Android Manifest, eu vou colocar para não iniciar mais na Login Activity, para eu ganhar tempo. Então, eu vou iniciar diretamente aqui na Main Activity. Vou colocar aqui o Launcher para iniciar na Main Activity. Então, toda vez que nós executarmos o nosso aplicativo agora, ele vai iniciar diretamente na Main Activity. E aí, nós vamos agora começar a alterar o processo de navegação. Então, quando a gente olha aqui na Main Activity, o que nós tínhamos? Nós temos aqui um menu, no Drawer Menu, que é o Main Menu, onde eu seleciono para onde eu quero navegar, deixa ele trazer aqui, tem o Main Menu, e o Drawer Menu, né, que é, aqui deixa ele trazer também, que são justamente os itens que eu queria navegar. Então eu ia pelo menu, clico no fragmento 1, ele me mostra o fragmento 1 aqui através desse navigation que eu tenho na Main Activity. E agora nós queremos navegar, por exemplo, principalmente eu vou colocar um item a mais aqui, que é navegar para a lista de pessoas. Então eu vou colocar aqui item lista, e aqui quando eu clicar ele vai navegar para a lista de pessoas. Então esta é o próximo item de menu que a gente vai ter no nosso aplicativo. E o que mais? Só que esse processo de navegação agora vai ser feito de uma forma diferente, que utiliza partes desse modelo, mas numa nova abordagem. Para isso, nós vamos incluir aqui no nosso aplicativo, com o botão direito, um novo recurso que é chamado de Navigation. Este Navigation é um XML que eu vou chamar de navigráfica, de navegação gráfica, que vai permitir então que eu defina quais componentes participam desse novo modelo de navegação. Então dei um OK, ele vai acrescentar uma biblioteca, uma dependência no projeto, vou dar um OK, ele vai processar aqui e ele vai gerar essa pasta Navigation e também um arquivo XML chamado Navigation, Navigráfica. Este nome fui eu que escolhi, poderia ser qualquer nome, mas é uma das formas que a gente tem aí de definir esse processo de navegação.
E aqui nessa navegação gráfica, o que nós fazemos? Nós incluímos aqui todos os fragmentos que vão participar do processo de navegação. Nós podemos iniciar aqui adicionando, por exemplo, vamos pegar o principal que vai ser o âncora, então será o lista de pessoas, que é justamente o que está na main activity. Então a minha navegação principal sempre será da lista de pessoas fragment para, vou adicionar aqui também, para o pessoa fragment, que é onde eu vou fazer a edição de dados da lista. E aí já vou aproveitar e vou incluir aqui o fragmento 1 também, aqui embaixo. Então eu tenho lista de pessoas, o pessoa fragment, o fragmento 1, o fragmento 2, aqui está também, e o fragmento 3, também aqui está, 3 fragmentos. E a navegação para o fragmento 1, para o lista de pessoas, fragmento 2, fragmento 3, ela vai continuar sendo aleatória. O usuário pode escolher o que ele quer fazer, porque ele vai acessar através do Navigation Drawer o fragmento que ele quiser naquele momento. Agora, a navegação do lista de pessoas para o pessoas fragment, esse só acontecerá quando o usuário interagir com algum tipo de componente na lista para ir para o pessoa fragment. E a gente vai definir essa navegação com uma ação que sai da lista para a pessoa. E aí nós vamos até criar aqui uma action que nós vamos chamar aqui de lista, action lista para detalhes pessoa, tá? Então essa navegação, eu estou dizendo que eu saio da lista para os detalhes da pessoa. Dou um enter, ele refatora esse nome da action para mim, coloca aqui. Este nome será utilizado daí para eu refazer o processo de navegação do nosso aplicativo. E outro detalhe, todos esses fragmentos que eu coloquei, o fragmento 1, 2 e 3, eles precisam vir para cá e eles precisam também desse ID para ser utilizado agora dentro do novo modelo de navegação, tá? Então, é obrigatório para você utilizar o novo modelo, você incluir os fragmentos aqui, mesmo que eles não participem da navegação direta. Então, eu consigo fazer ele através da Activity daí. Então, feito isso, estamos com nossos componentes de navegação definidos. Agora vamos lá começar a mexer naquela estrutura que já existia de processo de navegação do nosso app. A primeira grande mudança que vai sofrer é a gente colocar aqui, vamos iniciar com uma alteração que a gente vai fazer então na nossa Activity Main. Porque assim, na Activity Main, nós tínhamos aqui um fragment, que é esse fragment aqui, que está sendo utilizado para apresentar a nossa lista. Mas nós vamos precisar substituir este fragment por um componente diferente, que é chamado NavHostFragment, que é um pouco diferente do fragment normal. Então, eu vou pegar e vou arrastar aqui para dentro do meu Constraint Layout, esse NavHost. Veja que ele já identifica a existência daquele navGráfica que eu criei, que é o componente onde eu defino como ocorrerão as navegações. Eu vou selecioná-lo, vou dar um OK, e ele vai incluir para mim aqui dois itens de fragmento. Este que eu inseri agora, que é o que me interessa, eu vou chamá-lo de NavHostFragment. Um Enter, vou pedir para ele refatorar. Então, ele gerou para mim aqui o NavHostFragment. Quando eu olho no XML, eu tenho os dois aqui. Eu tenho, então, o NavHostFragment e o fragmento original, o anterior. Veja que ele mudou algumas características aqui. Então, por exemplo, em name, ele está usando o NavHostFragment, que é lá do Jetpack. Isso aqui faz parte, o Android X faz parte do Jetpack agora. E aí, fora essa configuração, veja que ele também alterou aqui algumas coisas, colocou o NavGraph, e o que falta para ele basicamente em comparação ao outro é somente essa opção para pré-visualizar
a lista de pessoas no fragmento. Os demais itens aqui eu não preciso, então eu posso apagar e ficar com apenas um fragmento no meu layout. Ó, veja ali, eu continuo tendo, só que agora este é o Nav Host Fragment, que agora vai permitir com que eu faça um processo de navegação utilizando essa nova estrutura proposta pelos engenheiros da Google. Bom, agora, naturalmente, voltando para a minha Main Activity, veja que agora ele está dando erro, né? Está tendo erros naquele componente que a gente tinha, e eu vou precisar agora refazer algumas partes da programação desses componentes baseado na nova estrutura. A primeira delas, nós podemos já iniciar aqui, pegar o Nav Controller que vai ser utilizado para fazer o processo de navegação. Então nós vamos criar aqui um Nav Controller e ele vai ser capturado através desse comando find nav controller. Eu vou dizer que esse controlador é o Nav Host Fragment que eu acabei de criar lá, e a partir de agora eu já tenho disponível aqui o Nav Controller. Nos itens de menu que eu tenho até então, eu tenho o item para o fragmento 1, para o fragmento 2 e para o fragmento 3. Eu vou incluir mais um desses daqui, vou copiar e vou colar aqui. Vou incluir mais um para eu navegar agora para este item aqui, que é, deixa eu pegar aqui o nome que eu criei, é o item lista, isso mesmo, o item lista, que eu criei lá no menu. Então ele refere-se a este item aqui, ó, que é mais um item do meu menu. E com esse item lista, agora eu vou substituir isto aqui por este comando, nav controller, que é o meu novo controlador, nav controller.navigate para o quê? Para o meu lista de pessoas fragment. Então eu vou substituir o Support Fragment Manager pelo Nav Controller utilizando apenas este modelo. Então peguei aqui mais uma vez, agora basta que eu faça isso aqui, ó. E aqui, quando eu vier para cá, eu vou para o fragmento 1. Quando eu vier para cá, eu vou para o fragmento 2. Quando eu vier aqui, eu vou para o fragmento 3. Então, com isso aqui, eu basicamente já defini para ele todo o processo de navegação que o meu app precisa para poder alternar através do menu para cada um dos fragmentos que compõem o meu aplicativo. Então, vamos ver como isso aqui ficou agora rodando no emulador. Então, aqui está. Já estamos com o app navegando novamente, agora com a lista. No menu, agora eu tenho os 3 fragmentos e o menu para a lista de pessoas. Vou para o fragmento 1, vou para o fragmento 2, vou para o fragmento 3. E se eu quiser, posso voltar para a lista de pessoas, que é mais um dos fragmentos que eu tenho. Agora, eu não tenho aqui ainda a navegação, que é, ao clicar neste item, ele fazer esta outra navegação que está proposta aqui no Navigraph, que é sair da lista de pessoas e navegar para o Pessoa Fragment. Por quê? Porque isso não está programado nesta opção que era a opção, de menu. Então aqui a gente não tem a navegação para o fragmento de pessoa. Este fragmento, ele terá que ser programado sempre quando clicar num dos itens que estão na lista. E esses itens, a gente já viu isso em vídeo anterior, quando lidando com listas, ele tem que ser definido lá dentro do Pessoa Adapter. É dentro dele que a gente vai fazer o processo de navegação para poder chegar naquela tela adicional. Então vamos aqui no Pessoa Adapter. Vamos ver, ó, veja que ele tem vários métodos aqui que foram gerados automaticamente pela nossa inclusão de fragment. E agora nós vamos programar esse Pessoa Adapter para ele ter então
o clique que faz a navegação para o fragmento de pessoa, né, para fazer a edição. Então vamos iniciar aqui no onBinding View Holder e vamos escrever aqui Holder, item View, set on Click Listener. Nós vamos programar este Click Listener. Vamos definir aqui o componente View, este View, e este View nós vamos utilizar então para nós fazermos aqui o Find Nav Controller, mais uma vez, e aqui Navigate, neste caso aqui, para a action que eu criei para conexão entre a lista e o Pessoa Detalhes. Então, com isso aqui, eu já tenho o comando para cada vez que eu clicar num item da lista, eu mandar, então, a navegação ocorrer naquele sentido da pessoa navegar para o fragmento. Vamos ver como isso aqui fica no emulador agora. Então, aqui está. Nós já temos o app rodando novamente no emulador. Então, quando eu clico num dos itens, cliquei aqui no item 4, ele vai para o Pessoa Fragment. Aqui, novamente, lista de pessoas, item 10, ele vai para o Pessoa Fragment. Ou seja, o meu aplicativo agora já faz a navegação da lista de pessoas para o Fragment. A parte interessante de observar aqui é que neste caso do Navigation, ele utilizou a action que a gente definiu entre uma activity e outra lá no Navigraph. Então a gente criou esta action aqui e foi o que ele utilizou como base para fazer o processo de navegação. Bom, agora, para a gente poder terminar então esta parte de configuração visual, nós temos que considerar o seguinte cenário. Agora nós temos aqui a navegação que ocorre quando eu vou através do menu ou quando eu clico no item. Mas quando eu quiser adicionar um item na minha base de dados, eu preciso de um botão adicional quando eu clique para ele ir também para a tela de inclusão de itens. E aí nós vamos fazer isso utilizando aqui o lista de pessoas. Nós vamos incluir agora no lista de pessoas um float button aqui para sempre quando eu quiser adicionar uma pessoa nova, eu clicar nele e fazer essa navegação. A estrutura que eu tenho aqui, gerada automaticamente pelo Android Studio, ele coloca o list como raiz. Neste caso não daria para colocar o float action button. Então nós vamos colocar aqui um outro layout, que é o constraint layout, primeiro colocar dentro do list. Aí nós vamos reorganizar aqui essa estrutura, colocar o constraint layout como base para o list. Voltando aqui no XML, vamos pegar esta definição aqui do constraint layout e vamos colocar como principal. Vamos pegar essas definições aqui dos namespaces, as 3 primeiras linhas, e também vamos colocar aqui, nesta opção. E por fim, vamos pegar aqui a tag de fechamento do constraint layout e colocar por fora. Então o que nós temos agora é o recycle view dentro de um constraint layout. A gente só inverteu a ordem, deixamos o constraint layout como principal. Voltando para o modo design, vejam que o constraint layout virou raiz e o list continua existindo dentro desse constraint layout. Agora, nós vamos, neste constraint layout, colocar então um botão que é o Floating Action Button. Vamos trazer ele bem aqui no canto, ó. Aí está. Vamos selecionar aqui um ícone. Adicionar aqui o Add, ok. Vou dar um zoom. Vou trazer a constraint aqui, e aí vou colocar 16 e 16 para posicioná-lo. Então veja que agora eu já tenho um Float Action Button na parte inferior. Esse Float Action Button eu vou abreviá-lo para FAB, Float Action Button, e dar um refactor. Então agora eu já tenho
a configuração desse layout para poder fazer o processo de navegação para a pessoa Fragment. Nós vamos, antes de programá-lo agora, vamos então mexer também já no pessoa Fragment. Vamos alterar esse layout aqui para já lidar também com o cadastro de pessoa. Vamos excluir este text view e vamos converter o frame layout para um constraint layout. Então a base dele também é um constraint layout. E agora, na parte de texto, a gente poderia incluir aqui um text view ou um plain text, mas nós vamos utilizar este componente, que é o text input layout, tá? Vamos trazê-lo aqui, e a razão de utilizar esse componente principalmente se deve que quando a gente coloca o hint aqui, que é a dica, quando o usuário clica nesse campo, ele não some com a dica, ele simplesmente desloca essa dica para o topo da caixa de texto. Então fica mais fácil para o usuário saber o que tem que digitar. Então esse aqui nós vamos colocar aqui, vamos colocar no topo A16, na lateral A16 e na outra lateral também A16. Então ele está posicionado na parte superior do nosso layout e ocupando 16 de margem para cada um dos componentes. Dentro do Text Input Layout, nós temos o Text Input Edit Text. É neste aqui que você vai colocar então a dica, e nós vamos chamar aqui de nome da pessoa, né, o nome da pessoa que vai ser, e o ID dele nós vamos colocar aqui txt_nob, para definir então esse componente. Vamos adicionar mais um, logo embaixo aqui. Vamos lá. No layout, nós vamos definir aqui uma margem superior de 12, na lateral uma outra margem de 12 e na outra lateral mais uma margem de 16. Eu falei 12 não, 16. E mais uma vez, vamos alterar aqui o text input, o hint dele agora para CPF. E vamos chamar a caixa de texto de txt CPF. Então, nome CPF. E mais um text input layout logo embaixo, aqui. Deixa ele renderizar. Vamos colocar também da margem superior 16, das margens laterais 16 e da outra margem lateral também 16. E o text input edit, no hint dele, na dica dele, nós vamos colocar aqui a altura, tá? Esta é a mensagem. E vamos chamar o txt de txt altura. Aí está. Então, acabamos de definir as caixas de texto para fazer a gravação de dados. E para finalizar, vamos colocar aqui um botão na parte inferior que tem o papel de salvar esses dados quando o usuário digita, né? Vamos colocar aqui também uma margem de 16, mais uma de 16 e mais uma de 16. Então ele está ali centralizado. Vamos colocar aqui o nome do botão de salvar e vamos definir a largura dele para constraint, match constraint. Então ele ocupa basicamente toda a base, né? E esse botão nós vamos também salvá-lo com um ID chamado btn salvar. Isso aqui a gente precisa na hora de fazer o código lá, btn salvar. Refactor, aí está. Acabamos então de montar uma estrutura básica do nosso layout para a navegação de pessoas. Para finalizar essa parte, nós precisamos programar este botão que a gente incluiu na lista de pessoas, que é o Float Action Button. Isto nós iremos fazer dentro do fragmento de lista de pessoas, porque este fragmento aqui roda dentro desse lista de pessoas fragment aqui. Então, no onCreateView aqui, nós vamos procurar o onCreateView e vamos escrever isso aqui, view.findViewById. Vamos procurar por um Float Action Button, né,
que é o que a gente programou lá, cujo ID é FAB, que é aquele ID que eu coloquei. E vamos definir o onClickListener dele de acordo com a operação que queremos que ele realize. Então vamos fazer aqui, e aí nós vamos usar no FindNavController o Navigate para ir também para aquela action que a gente já havia pré-definido. Então com este comando aqui, nós praticamente encerramos a gravação de todo o processo de navegação do nosso aplicativo. Vamos executar no emulador e ver o resultado agora. Aqui no emulador, nós já temos então a Main Activity com o botão Float Action Button, que quando clicado me leva para aquela tela de cadastro com os componentes já preparados para receber dados, e daí na sequência vamos programar a interatividade dos componentes. Então esse é tópico do nosso próximo vídeo.